Olá meus amigos, estamos chegando com o canal Roberto Kodama, tá? Trazendo as informações do Internacional neste vídeo, tá? E eu vou falar das contratações do Inter, que o Inter precisa, tá? Vou falar de Yuri Alberto à disposição contra o Corinthians, tá? Provável Inter que deve enfrentar o Corinthians, e vou falar também, na minha visão, qual deve ser o time titular do Internacional com a lesão do Bosquilha e sem Guerreiro e sem o Sarabia, obviamente, né, que estão fora aí. Os três já não jogam mais na temporada 2020, só em 2021. Começo falando que peço a vocês, te inscreve no canal, tá? Estamos chegando aí a 3.000 inscritos, gente. 3.000 inscritos. Passamos de 2.000 e vamos chegar rumo aos 3.000 inscritos, tá? Conto com você, portanto, se você não é inscrito, tá aqui, ó. Tá escrito aqui, inscrever-se, né? Tá vendo ali? Clica ali, tá? Depois tem um sininho, tá? Clica no sininho para você receber todas as notificações, tá bom? Pois o Internacional não tem dinheiro, isso todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que o Inter não tem dinheiro, o poder de investimento do Inter é zero, né? Só que o Kudê pediu reforços, né? Agora com a lesão do Bosquilha, então, ele já falava em elenco curto, agora mais ainda. Ele quer um zagueiro, um atacante e 2 meias, tá? Na minha visão, zagueiro não precisa. Zagueiro não precisa. O Inter tem aí Zé Gabriel, Moledo, Cuesta, tem jogadores aí, né? Fora os outros, menos requisitados, né? Atacante também eu acho que o Inter não precisa. Claro que um atacante a mais seria importante, até porque, né, o Guerreiro também está fora aí da temporada, né? E se o Abel Hernandes se lesiona, por exemplo, ou o Galhardo, Deus o livre, né? Aí o Inter fica realmente sem possibilidade de montar uma equipe competitiva, né? 2 meias, aí eu concordo, no mínimo um, tá? E vamos falar também das possibilidades de contratações. Quem o Inter pode contratar, tá? Vou dar sugestões aqui, sugestões palpáveis, tá? Alguns nem tanto, tá? A direção quer jogadores livres, tá? Que não tem investimentos altos, tá? Pode ser um troca-troca, como o Inter estava tentando fazer com o Cruzeiro, na troca por Maurício, né? E o Potker, né? Parece que esfriou essa troca-troca, inclusive, tá? Segundo o vice-presidente Alexandre Barcelos, tá? Nossa capacidade de investimento é nula. Estamos nos valendo da criatividade para tentar algum reforço, né? Reforço que Kudê está pedindo, tá? Yuri Alberto, vamos falar de Yuri Alberto, após jogo treino em São Paulo, que vai ser a seleção sub-20 contra o Ituano, tá? Ele vai estar à disposição para o jogo contra o Corinthians. Deve ser opção do Eduardo Kudê, tá? Moledo com desconforto muscular, tá fora do jogo, inclusive ficou em Porto Alegre, nem viajou para São Paulo, tá? Contra o Corinthians, então, o Inter precisa somar 3 pontos, tá? O Inter é favorito, tá? O Corinthians está numa crise, né? Sid Clay, inclusive, foi afastado do elenco, né? Pagou o pato. Sid Clay, que foi um pedido do Thiago Nunes quando assumiu o Corinthians, só que, né, chegou gordo, chegou fora de forma e realmente está fora do confronto contra o Internacional, tá? Outro jogador que também teve o mesmo problema que o Bosquilha e que o Sarabia e que o Guerreiro, tá? Gustavo Mantuan, um bom jogador, hein? Também rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, só joga em 2021, tá? Ele que estava servindo a seleção sub-20 do Brasil, tá? Falando da troca de Potker por Maurício, né? Com o Cruzeiro, né? O vazamento de informações também, a pouca experiência afastaram aí essa possibilidade, tá? A tendência é que o Maurício seja negociado com algum clube árabe, tá bom? Daqui a pouco eu falo também do Inter ideal para mim, o Inter ideal sem esses lesionados todos, tá? Mas vou falar então dos reforços
que Kudê pede, principalmente meia e atacante, tá? O Inter no mercado aí, né? O Inter está tentando alguma negociação, tá? Enquanto não acontecem essas negociações, são 3 as possibilidades para o Kudê, tá? O Nonato, tá? O Praxedes e o Marcos Guilherme. E além do Peglo, que é mais atacante, mas enfim, quebra o galho ali também, né? Pois bem, Marcos Guilherme é o titular, né? O Nonato seria o reserva e o Praxedes a terceira opção. Para mim, dos 3, eu prefiro dar sequência ao Praxedes, tá? Que tem alguma possibilidade. O Nonato já se viu que não tem demonstrado grande futebol nesse ano, tá? O Marcos Guilherme está melhorando aos poucos, né? Mas não sei se tem bola para ser titular do Internacional, né? Quem sabe dos 4, vamos botar assim, as 2 melhores opções para mim é dar mais ritmo para o Praxedes, né? Dar mais sequência para o Praxedes, ou dar mais sequências para o Peglo. Não é possível que o Peglo esqueceu o seu bom futebol lá na seleção de base, né? Pois eu, Roberto Kodama, não sei se você, torcedor colorado, concorda com isso, eu colocaria os 3 atacantes, Galhardo, Abel Hernandes e Yuri Alberto. Que se virem, que se adaptem. Para mim, essa seria a solução mais adequada neste momento. Daqui a pouco eu dou a minha formação ideal do Internacional. Daqui a pouquinho para você, fique ligado, tá? Pois vamos com as possíveis contratações, né? Alguns nomes, vou citar alguns nomes que o Inter poderia tentar. Tá? Depois eu já vou descartar 2 desses, tá? O primeiro nome que eu quero citar aqui é de Paulo Arangues, jogador de 22 anos, joga na Universidade do Chile, inclusive o Galo estava interessado nesse jogador, né? É jogador do Dallas dos Estados Unidos, tá? Só que está emprestado à Universidade do Chile. Faz boa campanha no Laú, né? Com bons jogos, tem 4 gols e 2 assistências em 5 jogos, tá? 4 gols e 2 assistências em 5 jogos. Olha a média do cara. Só o valor econômico dele também não é muito alto, né? 1,5 milhões de euros, 1,5 milhão de euros, né? Cerca de 7,7 milhões de reais. Não é um jogador caro, tá? Pela bola que ele tem. Excelente jogador de futebol. Pablo Arangues, tá? Esse é um nome, inclusive a Universidade do Chile quer comprar do Dallas dos Estados Unidos em definitivo, tá? Outro nome que eu cito aqui seria o de De La Cruz, 23 anos, destaque aí do River, há 2 temporadas ele é destaque, tá? Jogador de seleção, certo? E inclusive o Flamengo andou tentando esse jogador. De La Cruz, craque de bola, hein? Sabe-se que o River vive uma crise financeira das piores, com essa pandemia agravou-se a crise inclusive, tá? E o De La Cruz é um dos principais jogadores da equipe, né? Contrato até junho de 2021, o que poderia facilitar o negócio, né? Porque no final de ano pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, e aí em junho sai de graça, tá? No River tem 82 jogos, não é um jogador que faz muitos gols, tá? Tem 12 gols, mas só que tem muitas assistências. Em 82 jogos, 21 assistências, tá? Então, no caso, seriam 33 participações em gols do River em 82 jogos, ou seja, mais do que 30%, é um número bom, tá? Só que o valor de mercado dele é muito caro. O valor do mercado dele é de 12 milhões de euros, tá? Cerca de 70 milhões de reais. Claro que bem conversadinho, né? Bem conversado, sai pela metade. Mas mesmo assim, 6 milhões de euros não é um valor assim para, né, para estar jogando fora, como se diz, né? Só se o tio Sonda entrar na parada. Então o Inter vai depender muito do tio Sonda ou de algum outro investidor também, né? 2 jogadores que eu já descarto de cara, que a torcida pede muito, que seria o Gustavo Scarpa do Palmeiras. O Palmeiras está oferecendo para todo mundo esse jogador, né? Inclusive para o Grêmio, né? E também o Benítez do Vasco, excelente meia atacante do Vasco, né? Só que esses 2 jogadores já têm 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. E como a prioridade do Inter é o Campeonato Brasileiro, se viu nos jogos em que o Inter entrou com as reservas, né? Entrou com as reservas na Libertadores, entrou com as reservas na Copa do Brasil. Então a prioridade da direção do
do técnico Cudê, inclusive, é o Campeonato Brasileiro. E como não pode jogar o Campeonato Brasileiro, eu já descartei Gustavo Scarpa do Palmeiras e o Benítez, que está jogando no Vasco. Tá? Falo também de Jamilton Campas. Jamilton Campas, do Tolima, da Colômbia. Tá? Seria uma aposta também, jogador novo. É meio atacante, 20 anos, tá? Jogador muito rápido, né? É a referência do Tolima, inclusive, tá? E ele tem um sonho. O sonho do Campas, Jamilton Campas, é jogar ou no Inter ou no Boca. Já é uma grande coisa, tá? Em 8 jogos tem 2 gols, tá? Tem o aval do Cudê também, tá? O Eduardo Cudê acha ele um jogador muito promissor, tá? Só que não pode jogar Libertadores. Não pode jogar Libertadores, pelo menos nessa fase mata-mata. Talvez nos jogos finais aí ainda possa ter uma possibilidade. Tá? Outro jogador que eu quero colocar para vocês nessa lista é de Duvan Vergara. Duvan Vergara, jogador aí de 24 anos, tem 8 gols em 18 jogos, uma média boa, né? Joga no América do Cali. Tá? Meio atacante, muito bom jogador, Vergara também, jogador caro, né? Tem 24 anos, como eu falei, mas só que é mais fácil de contratar, né? O empresário dele veio a Porto Alegre oferecer para o Inter e para o Grêmio, ofereceu para o Atlético Mineiro, inclusive, né? O Galo também tinha um certo interesse. O Inter chegou a ter uma certa início de negociação, só que não foi adiante. Agora, com a lesão do Bosquilha, quem sabe? É um nome também. E vou citar mais 2 jogadores só por citar, porque eu acho que esses 2 jogadores não vêm, pelo menos nesse momento não vêm, que seriam 2 jogadores que o Inter já colocou aí como possibilidade de reforços, tá? Que seria o Servi, jogador argentino que está na reserva do Benfica, né, de Portugal, jogador caríssimo, obviamente, não está sendo utilizado no Benfica, e o salário que é altíssimo, né? Em torno de 1,5 milhão a 2 milhões. O Inter não tem condições de pagar esse salário. E o Nátio Fernandes, também jogador com um valor elevado, né? O Galo tentou a contratação desse jogador, ofereceu inclusive 4 milhões de reais, ao que o River não aceitou. Tá? 4 milhões de dólares não aceitou. O Inter, no final do ano passado, tinha oferecido 9 milhões de euros, ou de dólares, né? De dólares, 9 milhões de dólares. O River pediu 10 milhões. Tá? O Inter não acabou não acertando. Era um pedido do Eduardo Cudê, era uma das prioridades do Eduardo Cudê na época. Agora, com essa crise da pandemia, obviamente que o Inter não vai oferecer 9 milhões de dólares. Né? Então são as possibilidades, o Inter tem que contratar, tem que gastar, principalmente pela lesão do Bosquilha, que é jogador peça-chave de Eduardo Cudê no Internacional, tá bom? Agora eu vou dar o meu time ideal do Inter nas atuais condições, sem contratar ninguém. Tá? Claro que eu acho que precisa contratar. Porém, caso não chegue ninguém, o Inter que eu colocaria em campo e botaria para dar sequência seria esse. Vê se você concorda, torcedor colorado. Tá? Lomba no gol. A defesa, vocês já sabem a minha opinião. Heitor, Moledo, Cuesta e Wendel. Tá? O Wendel, na falta de algo melhor, vai o Wendel mesmo, que é o jogador mais regular que o Inter tem no elenco para essa posição. Tá? Lindoso, enquanto o Dourado não se recupera 100%, né? Depois, obviamente, que seria o Dourado. Tá? Edenilson, Patrick, e depois os 3 atacantes, Galhardo, Abel Hernandes e Yuri Alberto. Você pode dizer que esse time fica muito faceiro. Pô, pelo amor de Deus, né? O Inter joga pra frente. O Inter faz marcação alta. Por que não ter 3 atacantes? Recua o Yuri Alberto ou recua o Thiago Galhardo, apesar de que não é da minha opinião recuar o Thiago Galhardo, até porque ele é goleador, né? Mas então recua o Yuri Alberto, né? Faz a função do Bosquilha. Se não der certo, tenta o Peglo, dá uma sequência para o Peglo, ou dá uma sequência para o Praxedes. Tá? Essa é a minha opinião. Você, torcedor colorado, qual é a sua opinião? O certo, o Inter tem que contratar pelo menos um meia. Pelo menos um meia.
E para encerrar então, vamos colocar aí o provável Internacional para enfrentar o Corinthians, jogo deste final de semana pelo Brasileirão. Atenção, provável Inter para enfrentar o Corinthians lá em São Paulo, tá? Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Wendel. Lindoso, Edenilson, Marcos Guilherme e Patrick. E na frente o Galhardo e o Abel Hernandes. Esse é o provável Inter para enfrentar o Corinthians. Tem que vencer para continuar líder do Brasileirão. Muito obrigado, tenha todos aí um excelente fim de semana. Fim de semana comprido, hein? Fim de semana comprido. Tem feriadão aí, né? Então aproveite muito e sempre fique em paz e fique com Deus.